Olá, galera. Estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês, né? Eu já falo esperando que aí esteja tudo ok, aí esteja tudo certinho, porque a gente tá sempre aí na luta, né? Nesse período pós-pandemia. E como vocês podem ver aí, eu estou bastante contente com a introdução aí do fantochinho do canal Frater, né? Tô com a presença especial do povinho autista, como eu apresentei na live anterior. Esse aí então é o RH, o povinho autista. E em alguns vídeos aí ele vai estar com a gente, vai fazer presença com a gente, aí assim eu não faço vídeo sozinho, né? Sempre vou ter aí a presença do nosso amiguinho povinho autista. O povinho autista ele vai sempre estar representando aí a força autista, a galerinha autista, né? Que juntamente forma uma sociedade autista existente aí no Brasil afora. Então o povinho autista ele vai sempre estar representando aí no canal Frater essa galerinha no Brasil afora. E os bracinhos aí do polvinho, como eu disse na live anterior, né, é a representatividade de que quanto mais braços, mãos estendidas nós tivermos a favor da causa do autismo, né, mais fácil, né, mais a gente acaba ajudando mais, né, as famílias que têm casos de autismo, a gente acaba ajudando a causa do autismo, né? Então o povinho ele veio, né, o povinho autista veio representando essa força que a gente precisa, né? Então, quanto mais pessoas ajudando, quanto mais pessoas aderindo à causa, né? Quanto mais pessoas estendendo suas mãos, ele vem representando isso, né? Então aí, como eu disse na live anterior, o povinho autista ele tem autismo, né? Ele é um povinho que tem autismo, ele é não verbal, então ele não vai se comunicar com a gente verbalmente, mas ele vai estar sempre aí com o seu semblantezinho. Quer dizer, como eu disse na live anterior, nosso compromisso é fazer sempre o povinho, né, ficar contente, né? E se alguma vez ele não estiver contente, ele estiver com o semblantezinho para baixo, é porque a notícia que a gente vai dar no canal é uma notícia de repente que não agrada muito o povinho autista, né? Então, quando a notícia agrada o povinho autista, o povinho vai estar sempre com um sorrisinho para cima, e quando a notícia não agradar, o sorrisinho para baixo, né? Teve uma notícia no canal Frater que eu passei uma vez, que não agradou muito, que foi quando a Elisa Flemer passou na USP e não conseguiu a vaga da USP, né? A autista passou, uma autista inteligentíssima, né? E a gente tem vários casos de pessoas que passam e conseguem a vaga na justiça. Eu achei que a autista em questão não iria precisar entrar com ação, alguma coisa do tipo para tentar pleitear a vaga, mas também, pelo que eu percebi, não foi preciso, né? Porque uma universidade deu a oportunidade para ela. Mas como eu mencionei no vídeo, foi uma perda para nós, porque deveria ser uma demonstração de acessibilidade e não o contrário, né? Então a lei ela está sendo utilizada, né? Ela está servindo para não promover a acessibilidade ao invés dela ser utilizada para promover a acessibilidade, né? Seria mais ou menos isso, né? Ela deveria promover naturalmente, vamos dizer assim, a acessibilidade, né? E não com litígio, né? Não com uma briga na justiça, né?
Galera, então como eu disse para vocês, eu estou lendo esse livro aqui. Não sei se dá para vocês verem aí, eu vou aproximar da tela. Chama Gestalt Terapia, tá? É um livro muito bom aqui, tem uma coleção Gestalt Terapia de fundamentos e práticas, né? Os organizadores são Lilian Meyer Frazão e Karina Fukumitsu, né? Karina Fukumitsu e Lilian Meyer Frazão são profissionais que realizaram essa obra de Gestalt Terapia, né? E eu fiquei muito contente eu gosto muito de ler coisas que eu ainda não li, né? Eu fiquei muito contente, assim, logicamente que eu já tinha ouvido falar na faculdade, né? Mas eu fico muito contente de pegar uma obra nova, pegar uma obra assim que eu não tinha conhecido, né? E perceber a destreza que alguns profissionais, né, têm, o capricho que alguns profissionais têm de realizar uma obra tão bem feita, né, tão organizada, bem montada, com intuitos dos mais nobres, né? Aqui a Gestalt Terapia, ela está informando aqui que ela se utiliza de fundamentos epistemológicos e influências filosóficas. Era disso que eu sempre falava aqui no canal, né? Quando a gente pega, por exemplo, algum cientista moderno, e o cientista não cita, né, os filósofos do passado, é o mesmo que dizer, parece que eles que descobriram aquilo. E nós temos que aprender, né, uma coisa que eu aprendi estudando é que nós temos que considerar os filósofos passados, aqueles que começaram, né? Começaram os axiomas, né? Que começaram a a construir o pensamento, né? E às vezes quando a gente passa por cima de tudo isso, às vezes dá a impressão de que somos nós os criadores, né? Quando na verdade é tudo uma coparticipação, né? É um conjunto de participações, né? Galera, então, sem mais delongas, né? Eu informei na live anterior da apresentação do polvinho, né? Do polvinho autista. Eu informei que muito provavelmente eu iria falar sobre o, o autista e a originalidade, né? Então eu até separei uma parte aqui do conteúdo da Gestalt Terapia para a gente questionar, né, esse assunto, né? Eu já vou começar aqui coletando de onde que surgiu essa ideia, que é uma colocação aqui da Gestalt Terapia que diz assim: dentre os tratamentos fenomenológicos, né, apresentados no livro, incorria nos pacientes que acontecia muito de incorrer a indução, né, na expressão, ou seja, o paciente ele era induzido a expressar perdendo uma singularidade e originalidade todas as vezes que ele ia, né? Aliás, por intermédio das vezes que ele ia, das vezes contínuas que ele ia fazer o tratamento. Incorria que era como se o tratamento estivesse induzindo ele a acostumar com aquele procedimento, né? Então, você está acostumando com o procedimento, não é mais novo para você. Então, o paciente, por exemplo, ele começa a facilitar. E às vezes a gente acha que isso é uma questão de evolução e não. Nós estamos fazendo uma adaptação. A adaptação é completamente diferente de progressão e evolução. A adaptação é quando a gente induz e de tanto fazer continuamente, o paciente ele vai lá e fica induzido, ele fica moldado naquilo. Então ele acostuma tanto que às vezes até ele vicia. Se aquele dia não vai ter tratamento,
ou não vai ter uma visita ao consultório ou a alguma clínica, o paciente começa a sentir até falta, né? Porque o próprio autista, às vezes ele arruma a mochilinha dele achando que ele vai. E naquele dia você tem que avisar para ele que ele não vai na escola, ou não vai na clínica, ou não vai até o médico, né? Digamos. Então você está induzindo um fenômeno comportamental, né? Então, de induções a induções, o autista ele vai perdendo a originalidade dele, que seria todas as vezes entrar em contato com o novo para poder trabalhar através de uma novidade, né? Trabalhar, né, as questões da terapia, né? Executar a terapia. Só que quando vai moldando e vai entrando na mesmice, né? Numa mesmice, perde-se também a evolução, porque cria-se um ritual, né? Cria-se um rito comportamental, né? O rito comportamental ele está nas várias esferas, né, da nossa sociedade, né? Existe o rito comportamental onde você trabalha, existe o rito comportamental na sociedade. Acabou de inaugurar uma praça. Daqui a um ano já existe um rito comportamental naquela praça. A gente já sabe as pessoas que jogam basquete lá, as pessoas que andam de skate, as pessoas que comem hot dog só, as pessoas que correm, as pessoas que vão lá só para tomar sol. Então cria-se um rito, né? Nós somos moldados, né? Vagarosamente. Eu tinha uma psicóloga que ela sempre dizia assim, que a gente vai crescendo e sendo moldado numa progressão e a nossa tendência é buscar outros caminhos, né? A tendência, por exemplo, da árvore é buscar a luz, né? Colocando a luz como se fosse uma coisa premeditada, né? Então, quando você quer uma coisa que não é premeditável, você tem que orientar por intermédio de uma haste e conduzir a árvore do modo que você quer para que ela se organize dentro de um ambiente de reflorestamento, por exemplo, né? Então, se você deixar sozinha, os ramos dela de repente vão atrapalhar a progressão de outras plantas que você gostaria de combinar no ambiente para reflorestar uma área nativa, né? Digamos. Então, para a gente conseguir os objetivos, muitas vezes a gente tem que vencer o rito, né, da mesmice, né, vencer o rito que está sendo criado, né, e a influência, para a gente poder entrar em contato com o novo, né, e criar a adaptação ao novo, porque disse entre parênteses, né, que a adaptação ao novo é aquilo que se espera. Eu espero do autista que ele tenha uma adaptação escolar para que ele consiga frequentar da primeira série até o nono ano, digamos, né? Então, se eu conseguir criar esse rito, eu vou ter atingido um objetivo, um dos meus objetivos, que era que o meu filho conseguisse frequentar uma escola em tese normalmente, né? Não definindo normal, né, nesse caso, porque entraria nas questões se o normal seria respeitar a própria natureza autista dentro do seu tempo ou se seria, né, adaptar o autista à progressão, né, imposta aos não autistas, digamos, né? Mas enfim, não entrando nesse mérito, o normal seria, dentro do que a gente entende por sociedade, que o autista conseguisse frequentar assim como o não autista, digamos, né? Então, quando a gente consegue vencer o enfrentamento e trazer o novo e adaptar aquilo que a gente gostaria que fosse adaptado, né? Aí a gente tem o molde que nós queríamos atingir, digamos, né? Então, o rito que a gente tem que vencer, né? É o rito que é pragmático, é aquele rito que vai acontecer naturalmente, que vai acontecer na prática, né? E que a gente muitas vezes não vai perceber. Então é o que eu coloquei no vídeo anterior. Nós vamos ter que fazer uma análise de tempo em tempo, né?
tem que ter essa capacidade para fazer essa análise de tempo em tempo, para olhar, perceber, tentar, através do estudo fenomenológico, tentar perceber se o autista ele não está adaptado demais, né? E já não está surtindo o efeito que nós gostaríamos que surtisse, ou que a gente percebe assim que seria mais benéfico a ele, né? E não está caindo dentro de uma mesmice, né? É uma mesmice adaptativa em que não há mais evolução e às vezes, por vezes, até estimula uma regressão, digamos, né? Então a ideia é a gente trabalhar com o novo. Então eu vou passar aqui para uma próxima estrofe, né? Para a gente ver o que o profissional diz aqui em sua obra, né? De Gestalt. A Gestalt terapia contemporânea, ela tende a partir de então a valorizar o experimento, né? Em detrimento da técnica. Se esta última conduzir o paciente a um ponto em que o terapeuta já se encontrava, o experimento, por sua vez, não tem tal ponto, de modo que paciente e terapeuta caminham juntos em direção ao novo, novo para os dois, né? Então, buscando uma novidade, né? Alguns profissionais eles informam que a intimidade ela prejudica esse contato com o novo, né? Quando nós temos uma intimidade, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, o autista ele se dá tão bem com a sua mãe e com o seu pai. A gente sabe no desenvolvimento de algumas culturas, né? Que existem algumas culturas que dão um tratamento diferente para o desenvolvimento da criança, né? Aquele tratamento em que a criança não tem tudo o que quer, né? Em que ela vai ter que entrar em contato com o novo em muitos períodos do seu desenvolvimento, né? E o autista, a tendência dele é que quando ocorre um encurtamento, né? A sociedade tendenciosa ela acaba de maneira muito selvagem, né? Engolindo as possibilidades do autista, né? Não dando condições para ele de manifestação, porque manifestar-se é falar, como por exemplo, eu só estou falando aqui e o povinho não está falando. Então assim, eu fico falando, 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 eu estou de certa forma encurtando o espaço do povinho autista, né? Por quê? Porque como ele não consegue desenvolver a neurolinguística, né? Então eu vou falar, só eu vou falar e parece que só eu sou o dono da palavra e só eu tenho a verdade, né? Isso acontece muito dentro de corporações, né? Aquela pessoa que só ela quer falar é uma pessoa notoriamente estúpida dentro de uma corporação e um profissional totalmente desqualificado. Por quê? Porque não existe, né, a palavra só para uma pessoa, né? Todos têm o direito da palavra e da consideração. E tem aquelas pessoas que dão o direito da palavra, mas não te dá o direito da consideração, né? Se você nunca tem razão, você pode falar pouco, o mínimo possível e você nunca tem razão, né? Então imagina vocês no caso do autismo, que o autista não fala em muitas vezes, né? Então vocês imaginem o encurralamento que vive o autista, o encurtamento de espaço que ele tem. Ele é massacrado pela sociedade, em outras palavras, né? Se o autista não conseguisse, dentro da sua mente, ter uma adaptação, ele se sentiria depressivo e jamais nós conseguiríamos entender o que é o autismo, entender que se trata de um autismo, porque todas as vezes nós diríamos que é depressão, de tão encurralado. Então a grande proeza que existe no autismo é justamente o autista ele ter escape, ele tem um escape cognitivo. Então assim, tem pessoas que falam, poxa William, mas como que você diz que eu tenho dois tipos de cognição no autista? Como que você poderia provar isso? Pela análise comportamental do autista.
é evidente, né? Eu não preciso nem trazer grandes nomes da filosofia e da metafísica para falar, porque pela própria análise, se o autista ele não se sente depressivo em muitas vezes, é porque ele tem um escape cognitivo. A esse escape cognitivo nós definimos um intelecto diferenciado, porque o intelecto humanizado, social, aquele intelecto que é construído pela sociedade, ele é um intelecto em que só a sociedade reconhece ele. A partir do momento que você tem um intelecto que não é viável, né, não é consoante à sociedade, a sociedade menospreza automaticamente. Ela diz assim: olha, isso não condiz com a realidade. Vou citar um exemplo aqui. Eu frequentava uma igreja cristã, eu chegava na igreja cristã, a minha gravata, né, porque a igreja exigia gravata, a minha gravata, ela ficava de pendurada porque eu não sabia fazer o nó da gravata. Toda a comunidade cristã, embora eles seguissem Jesus Cristo, eles davam risada da minha cara. Talvez Jesus Cristo não desse risada da minha cara, mas os cristãos davam risada da minha cara e ficavam rindo da minha gravata. Por quê? Porque eu estava com alguma coisa diferente daquilo que era social para eles. Então não tem como nós dizermos que assim, as pessoas elas respeitam. Não vai respeitar, elas não respeitam. A sociedade automaticamente ela não vai respeitar o autista se o autista não tiver uma representatividade. Quem é essa representatividade? Quem é entendido do assunto, está do lado, está fazendo uma força. As associações, por exemplo, é uma representatividade. Se não tiver associação como representante, quem vai fazer essa representação? Tem que ter alguém lá no meio político, alguém principalmente que é autista, né? Então, na hora da votação, a gente tem que saber escolher também o representante que vai defender, né, de repente, uma causa, né? E não vai, logicamente, utilizar a causa somente em prol da votação, mas ele vai defender a causa e representar a causa para fazer uma frente de defesa para o autista. Se não tiver essa frente de defesa, né, não tem como a gente pleitear alguma coisa, né? Não tem como a gente dizer: ei, eu estou aqui. Como, por exemplo, o povinho autista, né? Como que ele vai dizer: ei, eu estou aqui? Né? Como o povinho autista, como a galerinha autista vai dizer: ei, eu estou aqui, se eles não conseguem falar, né? Então nós temos que ter uma série de substâncias. O canal Frater, ele é chato nisso, tá? Eu sou muito chato nisso. Por quê? Porque eu tenho uma série de vídeos falando mesmo. Tem pessoas até que falam: poxa, a característica do canal Frater são os vídeos longos. O vídeo tem que ser longo. O assunto tem que ser repleto, tem que ser nutrido de informações. Nós temos que dizer: nós temos conteúdo, tá? Nós somos um povinho cheio de conteúdo. O povinho ele não fala, o povinho autista, mas ele possui conteúdo. Ele possui uma identidade, ele possui uma característica, tá? E nós temos duas versões do povinho autista, né, povinho? Que é a versão black, que ele representa o Heitor quando ele fica bravinho ou triste. E a versão essa cor dele ainda não é um roxinho, né? É uma cor turquesa claro, né? Então nós temos a versão turquesa, que é a representação do Raonic, né? O Raonic já é mais pacífico, ele está sempre com a autoestima dele um pouquinho mais elevada, né? Então, galera, se nós não tivermos a frente, né? Se nós não tivermos essa frente, esse conteúdo, né? A gente não consegue nem discutir. A sociedade não deixa discutir, tá? A gente não tem nem como argumentar. Se a gente não consegue nem falar, nós vamos falar: ah, o pessoal já não deixa nem falar. Quem fala não deixa falar. Teve uma vez na empresa, a empresa onde eu trabalho, que eu fui questionar uma coisa que eu discordava, eu não tive o direito de questionar, né? Por quê? Porque
Alguns representantes, eles são tomados, eles tomam do cálice, né? Tomam do cálice, do direito da palavra de tal forma que eles ficam cegos. Eles não querem saber se eles estão certos ou errados, eles querem saber que é daquela forma que eles querem fazer ou que pediu-se para fazer. Então, na verdade, quem consegue falar já não consegue. Então, imagina quem não consegue. Né? É isso que eu quero dizer. Então, assim, se o canal Frater ele não tiver um poder de representatividade, um poder de argumentação, se nós não tivermos assuntos, né? Se a gente não tiver livros poderosos, né? Como livros, né? Trabalhos muito bem feitos, como esse trabalho feita por Lilian Mayer, né? E Karina Fukumitsu, né? Trabalhos assim de fundamentos e influências filosóficas, trabalhos bem montados, né, de coleção Gestalt Terapia. A editora aqui é a editora Sumos Editorial. Nós temos que sempre parabenizar também as editoras, né, que na verdade é uma equipe editorial. Teve uma vez que eu publiquei, uma vez quando eu publiquei um dos livros que eu publiquei, né, eu questionei com a editora, falei assim, poxa, mas eu só vou ganhar 30%, né? Tinha um contrato que era 30%, eu estava querendo questionar. Aí a editora colocou vários argumentos, né? Ela disse assim, olha, William, tem casos em que o autor faz tudo, né? Como eu não sou mestre em literatura, né? Eu preciso de uma equipe que me ajude a fazer as correções de língua portuguesa. Essa correção demanda alguns profissionais, né? E ele falou, ó, tem que pagar esses profissionais, né? Mas eu tenho um balancete aqui de todos eles. E quando você ganha 30% e os outros 70% fica para a gente repartir pelos profissionais que trabalharam na obra, é você que está mantendo o emprego dessas pessoas, né? Então eu fiquei muito contente com isso, né? De saber que através dos livros que eu já publiquei, eu mantenho, né? A própria rotatividade do livro, né? Dos livros, a venda dos livros, mantém os profissionais. Então eu falei, tranquilo então. Então tem uma lógica, né? Uma lógica financeira por trás, uma lógica de giro de capital, né? De mantimento da empresa, né? Então, quando eu pego os livros assim para divulgar, eu sempre procuro parabenizar o trabalho da editora, porque ela contrata os profissionais, né? Os profissionais de literatura, de língua portuguesa, são profissionais excelentes também, né? A gente tem que conver com o trabalho, que é um trabalho magnífico. Quando eu peguei o meu livro para ler, não tem nenhum erro. Quando eu detecto algum erro assim, alguma coisa que eu não gostei, é só mandar na editora, a editora corrige. Então assim, você que leu o meu livro, se você detectar alguma coisa, é só entrar em contato comigo, eu falo com a editora, ou então você mesmo pode entrar em contato com a editora, eles corrigem, eles fazem a correção e até faz um agradecimento, né, de repente numa obra futura, até cita as pessoas que ajudaram a efetuar as correções, né, e então é um trabalho magnífico, né, um trabalho muito bem feito, então vale a pena, né. Então, pessoal, voltando aqui então à originalidade, né, nós citamos aqui o contato com o novo, né. O contato com o novo vai trazer a experiência do desafio, né? Sempre o desafio e a novidade, tanto para o autista quanto para o não autista, esse contato com a novidade. E quando a gente começa a encurtar, por exemplo, dentro de casa, você não quer que a criança tenha muito contato com o novo, porque, entre aspas, ela está enchendo a sua paciência porque você quer ficar na mesmice, você quer assistir uma novela e ela está te atrapalhando porque ela está trazendo uma novidade, ela está enchendo uma bexiga que ela achou lá na caixinha de sucata dela, que o canal Frater fez para ela. Ela foi lá e tá enchendo a bexiga e tá fazendo barulho lá, te atrapalhando na novela. Você, um adulto, está tentando, né, influenciar o desenvolvimento da criança para a mesmice da novela que está passando pela segunda temporada. Vale a pena ver de novo, né?
como tem as repetições de algumas novelas, novelas boas, né? Gosto muito, sou muito adepto a gente relembrar, mas você está influenciando no desenvolvimento, né? Uma mesmice, porque você está vendo alguma coisa e está ali impedindo, de certa forma, o seu filho, né? De entrar em contato com o novo, né? De entrar em contato com alguma coisa nova que ele quer constantemente. O não autista constantemente ele quer fazer isso. Por quê? Porque ele tomou do cálice. Ele sabe que existem coisas novas, porque alguém chegou para ele, uma sociedade que já vivia aqui, chegou para ele e falou: olha, nós temos aqui videogame, minigame, a gente tem coisinhas gostosas para comer, doçuras e gostosuras, a gente tem bicicleta, motinha, nós temos aqui motos quando a gente crescer. Tem tudo isso na sociedade. Então, o contato em que a criança ou adolescente tomou do cálice da novidade da novidade que não para de aparecer, né? A mentalidade, né? Levando aí, fazendo novamente uma menção ao Paulo Cox, que sempre menciona sobre a teoria da libertária, né? Em que ele fala muito isso, e hoje eu estou compreendendo um pouco isso, porque nós somos adeptos de uma massificação, de uma manipulação, né? De certa forma, porque a gente fica refém, né? Refém de uma de um pensamento, de um cognoscivo que foi construído já na sociedade. Então, quando a gente entra na sociedade, toma noção do mundo, já existe alguma coisa que adestra o nosso pensamento, né? Que adestra a nossa cultura, né? Então a gente vai se desenvolvendo pareado a esse adestramento. Então, se não tiver uma haste secundária ou primária, já inicial, conduzindo, a gente vai tomar como referência aquilo que está sendo apresentado aos nossos sentidos. E constantemente são as novidades, modernidades, propagandas, bonecas que acabaram de lançar, carrinhos novos, né? O chocolate do momento, o pirulito do momento, os doces, as balas, os iogurtes, enfim, né? Então tem essa bateria de informações que vão sendo passados. E assim, o não autista, obviamente, ele gosta da novidade, a gente vai lá, influencia ele, restringe ele, ele vai lá e chora. Chora porque ele quer o contato com a novidade que você apresenta para ele. Aí você fala: tá bom, vou apresentar. Você vai lá, conversa com ele vai lá e começa a rir de novo. O choro já seca e ele começa a rir porque você apresentou as novidades para ele e você está oferecendo uma fenomenologia que é sentir a emoção do novo, da novidade. Essa fenomenologia, ela é fundamental para o desenvolvimento humano. Se não fosse natural que o ser humano procurasse por isso, o seu filho, ao se desenvolver, não choraria. Ele simplesmente se contentaria com a mesmice que você oferecesse para ele. O que é uma mesmice? Você pegar um tablet, por exemplo, colocar na musiquinha lá, uma musiquinha, ele fica lá, na musiquinha, naquela mesmice, e ele acaba se adaptando com aquilo. Funciona? Funciona. Mas desenvolve? Não. Notoriamente não. Por quê? Porque ele não está em contato com o novo. É sempre a mesma música, né? Então, quando a gente observa tudo isso, a gente tem que analisar também o que nós queremos, a nossa objetividade, onde nós queremos chegar. O que acontece muitas vezes em reuniões escolares. O professor vai conversar com os pais e se esquece que muitas vezes o pai também é adepto da mesmice. Às vezes o pai não quer que o filho seja um filho dotado de informações, um filho que seja muito desenvolvido. Às vezes o pai é contente de atingir uma objetividade, de uma vida pacata, uma vida tranquila dentro de um segmento. Então nós temos que entender, dentro das famílias e das classes sociais, qual é a objetividade, aonde você quer chegar e não interferir nisso, né? Tem famílias que gostariam de chegar. Agora, é logicamente que nós, como profissionais, podemos colocar as cartas na mesa. Nós podemos dizer: olha, se você fizer isso, tem esses autistas aqui, por exemplo,
que chegaram nesse ponto fazendo isso. Será que não seria interessante? Fica essa dica para você. Agora, nunca impor, né? Porque quando você impõe, quando acontecer alguma coisa lá na frente, a pessoa vai te dizer, olha, você que me induziu a isso, né? Então, o processo indutivo na Gestalt, pelo que eu percebi das leituras que eu fiz da obra, o processo indutivo é a mesmice que você agrega, né? Você pode colocar a mesmice tanto do desenvolvimento, como, por exemplo, se você pegar um adepto da teoria libertária, onde ele é viciado em encontrar em todas as formas de manipulação social alguma coisa que não condiz com a sua liberdade, que impede a sua autoliberdade, ele pode ficar tão viciado nisso que ele se torna uma pessoa paranoica em relação a isso, né? Ele vai ser confundido muitas vezes como uma pessoa que é uma pessoa que tem a teoria conspiratória, né? Uma pessoa que constantemente acha que estão conspirando contra ela. Então, vai ser confundido ou vai ser uma pessoa mais paranoica voltada para um pensamento vicioso, um ciclo vicioso do pensamento, né? Então, o ciclo vicioso do pensamento ele pode ser tanto pelo lado, ele pode ser tanto pelo lado do progresso quanto pelo lado do regresso ou da estagnação. Você pode ficar viciado a ser estagnado. Tudo que eu vejo, eu olho ao meu redor, eu tento fazer de uma forma em que eu trabalhe o menos possível. Você é uma pessoa viciada na estagnação. Agora, tudo que eu faço e vejo e, e contemplo na sociedade, eu vejo como uma coisa que me afronta e eu acabo regredindo. Você é uma pessoa viciada no pensamento pessimista, né? Na regressão. Você tem a tendência a sempre regredir em tudo aquilo que você já conquistou. Agora tudo que você vê, você enxerga otimismo. Você é uma pessoa viciada na progressão, né? Então, na verdade, o vício, né, da adaptação, ele existe em todas as esferas, né, o vício adaptativo. Então, nós temos que ter objetividade. O que nós queremos, né? E tomar muito cuidado para entender se aquilo a gente quer mesmo ou se nós não estamos viciados naquilo. Porque às vezes o pai ou a mãe ou o próprio filho diz: eu quero essa estagnação, mas não, nós estamos viciados na estagnação. O nosso eu, ele quer a progressão. Como que eu sei disso? Todas as vezes que, por exemplo, a criança pega, dentro da Gestalt, a criança pega o novo, apresenta para o pai, e o pai tão acostumado a cortar, de repente, a novidade, ele vai lá e já corta na raiz, e a criança vai lá e volta para o seu jogo do tablet ou para o seu videogame, e fica lá no videogame por horas. De repente a pessoa entende o novo de novo, vai tentar, né, entrar em contato com os pais para alguma novidade, o pai vai lá e apresenta uma mesmice de novo, e a criança vai lá de novo para a mesmice e volta. Então fica um ciclo, né? O objetivo aqui do canal Frater, né, é proporcionar que o inscrito, né, nesse caso, ele tenha, né, ele tenha a capacidade, né, substância, né, suficiente para que consiga efetuar essa análise e saber se o seu comportamento, né, a sua fase comportamental, ela se encontra numa fase estagnada, né? Se ela está estagnada, se ela está em fase de desenvolvimento, se ela está próximo da objetividade, daquilo que você objetivou e próximo de alcançar o seu objetivo, ou se está defasado, né? Se regrediu. Isso é muito importante, essa análise constante é importante. E uma coisa muito importante entender também é que independentemente da fase que esteja, né? Eu estou numa fase estagnada, muitas vezes a gente dá um salto muito grande, né?
para fugir dessa fase, às vezes também não é muito saudável, né? Porque às vezes você estava numa fase estagnada, você quer dar um salto para poder compensar a fase estagnada, você acaba regredindo uma atrás, estagnando uma atrás. Então, o bom é você analisar, saber aonde que você parou e decidir juntamente com a sua família onde você quer chegar. Olha, nós estamos aqui nessa condição, vamos dar esse passo aqui, você dar um passo devagar. Vou dar um exemplo para vocês. Nós queríamos comprar um forno aqui ontem, né? E eu não estava preparado para comprar um forno, né? Então existem fornos de, pelo que a gente pesquisou no mercado, de 270 até R$ 1.500, né? Logicamente que se você vai numa loja, vai conhecer os fornos, você vai ficar encantado, você vai ser convencido que você tem que comprar o da melhor qualidade, né? Um forno Fisher que ele fecha melhor, ele acopla melhor e ele assa melhor os produtos que você quer assar nele, né? Só que a gente já foi com o objetivo e sabendo onde, em que situação que nós estamos financeiramente nesse período. Então nós fomos com o pé no chão, sabendo que a gente ia analisar, né? E sabendo que nós poderíamos encontrar e sabendo qual atitude iríamos tomar. E sabemos que a gente não vai tomar uma atitude maior do que a nossa perna, dar o passo maior do que a perna. Isso é importante na Gestalt, tá? Você está analisando, fazendo estudo fenomenológico, né? E você está tomando conformidade, né? Em conformidade com os fatos, com as coisas que estão acontecendo. E vagarosamente você vai adaptando e anotando tudo isso, vai percebendo e anotando tudo isso. Sempre procurando estabelecer a sintonia. Um assunto muito importante que eu vou tratar no canal Frater, né, que está em outro livro, né, que eu comecei a virar as páginas do livro, né? É um livro também muito importante, porém ele vai mais para o lado da ascensão. E é um livro que versa um pouco sobre física quântica, alguma coisa mais de caráter mais avançado cientificamente, né? Mas muito interessante tudo que é considerado, né? Os pontos de vista considerados pelos pesquisadores e que possuem lógica, né? O mais importante, tem lógica e sentido de argumentação. Então lá ele coloca, por exemplo, o entrelaçamento de um raciocínio, né? Que é muito importante no autista, porque se no não autista a gente já perde a memória, a gente já não consegue memorizar, esquece alguma coisa daqui a 20, 30 minutos. Você imagina no autista que ele já tem a tendência de não considerar o cognitivo social. Ele já ignora, a própria natureza dele já ignora o cognitivo social. Leva isso em consideração. Você está colocando lá várias coisas lá e ele está ignorando. Você coloca um brinquedo, o não autista brinca, o autista vai lá e não. Você coloca outro, coloração, coloca o sensorial, faz a gincana, coloca coisa na tela. Você vai enchendo, enriquecendo o ambiente e nada. Ele vai desconsiderando tudo. Aí ele começa a considerar alguma coisa, você fala, é ali que eu vou focar. E vai de novo para a consideração. Se ele já tem a tendência, você imagina, né, em questão do entrelaçamento neurológico, né, que se ele não for estimulado corretamente, a gente perde parte de um resultado, né? Vou dar um exemplo, né? Você está fazendo um estudo, né, de xadrez para você poder participar de um torneio de xadrez. E o estudo que você fez não foi um estudo muito objetivo, você começou ele. Existem algumas escolas mais aprimoradas, você começou por uma escola de quinta categoria, digamos, né? Onde o estudo ele é um pouquinho mais atrasado, ele é um pouquinho mais retrógrado. Mas você efetuou. Aí você entrou dentro de uma linha Chess Master, que nós chamamos, que é um dos muitos níveis de xadrez. Nós temos o nível Fritz, nós temos o nível Schroeder,
nós temos o nível Hierarchies, nós temos o nível de xadrez Stockfish, que é o nível mais potente de xadrez. Dentre as Stockfishes, nós temos o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, até Stockfish 14. Nós temos o nível Demolito, nós temos vários tipos de níveis de xadrez. Aí você estudou numa escola de quinta categoria, aprendeu o nível Chess Master, mestre de xadrez, o nível tático de xadrez. Só que aí você vai enfrentar grandes mestres no torneio que aprenderam com a escola IARCS de xadrez, tá? Os seus neurônios, eles foram conectados, assimilados, entrelaçados, tá? Para aprender o raciocínio Chess Master, tá? Para aprender o raciocínio Chess Master, eles não vão se desentrelaçar. E se eles se desentrelaçarem, você vai precisar entrelaçar eles no nível Yarks para poder enfrentar o mestre Yarks. Tá? Por isso que eu coloco o xadrez no canal. Tem pessoa que fala, o que tem a ver o xadrez, o que tem a ver o esporte. O esporte ele é fundamental para o desenvolvimento cognitivo, independentemente do esporte. Eu sou totalmente adepto ao esporte, né? Tem muitas questões com o esporte, porque eu trabalho numa área de prevenção, né? Combate a incêndio, e essa área ela exige muita esportividade, né? Por isso que eu sempre bato o martelo, falo, olha, toco na tecla. Proibir a esportividade para uma profissão que é necessário a esportividade é ignorância. Por isso que quando a gente chega nos quartéis de prevenção de incêndio, nós temos lá uma quadra poliesportiva onde as pessoas, né, realizam um esporte, uma atividade desportiva, né? Porque ela precisa daquilo como fundamento. Fundamento, né, a própria ciência ela demonstra isso, né? Então a sua conexão neuronal, né, o seu bem-estar neuronal, ele depende dessa esportividade, né? Então eu coloco aqui no canal o golfe, eu coloco patins, eu coloco a bicicleta, eu coloco eu coloquei aí outras coisas também, como dança irlandesa, né? Coloquei a dança irlandesa. Coloquei o xadrez, que mexe muito com o cognitivo, né? Então eu falei os vários níveis de xadrez, já coloquei aí para vocês várias engines de xadrez, né? Vários motores de xadrez que foram desenvolvidos por programadores. E eu já coloquei inclusive um motor lutando, um motor enfrentando outro motor, para mostrar para vocês as diferenças. Recentemente eu coloquei um vídeo para vocês, EA versus IA, que é espectro autista versus a inteligência artificial, que seria o cognitivo autista, né? Que depois eu vou precisar falar sobre isso de novo, que eu falei uma vez, aí o assunto é muito profundo, né? Eu vou colocar de novo, vou até a parte da religião, vou até chegar na parte da religião, em que religiosamente dizem que o ser humano vai enfrentar, né? Dentro da condição da natureza humana, ele vai enfrentar uma criatura que é anticristã, que é o anticristo, que seria uma inteligência adversa à humanidade. Seria a inteligência humana versus uma inteligência artificial. Então eu coloco aí EA, o espectro autista versus a inteligência artificial, por quê? Porque na minha visão, o espectro autista ele é o mais capacitado a vencer a IA, porque o não autista ele está totalmente viciado, totalmente moldado, totalmente adestrado à ideologia social, né? Então ele é muito levado facilmente. Se a inteligência artificial falar para ele, olha, eu sou superior a você, ele vai dizer sim, eu estou vendo que você é superior a mim. Se você jogar contra a Stockfish, você vai comprovar isso, você não vai conseguir derrotar a Stockfish. É como a Matrix.
onde o Neo vai enfrentar a Matrix e ele é derrotado. Ele fala: não dá para derrotar esses caras. É preciso alguma coisa além para você poder derrotar a Matrix, né? Então, assim, dentro de uma teoria gigantesca, onde eu disse para vocês que todos aqueles que quiserem trazer as teorias para o canal Frater, eu debato, eu discuto, pode ficar tranquilamente, porque embora eu não seja adepto, né, embora eu não concorde assim com uma paranoia teórica conspiratória, né, mas é tudo muito interessante porque isso leva você a curiosidade, né, o instinto de curiosidade leva você a buscar o conhecimento, né? Isso é muito bacana, né? Então aqueles que estiverem interessados em se inscrever no canal Frater, mesmo que você seja um adepto à teoria da conspiração, pode se inscrever no canal Frater, aqui você vai aprender bastante coisa e a gente vai discutir, debater, nós temos espaço para debater e discutir, tá? E é muito saudável. Então, galera, voltando aí à originalidade, a autista e originalidade, né? O povinho ali tá sempre, o povinho autista tá sempre alegre, né? Eu gosto muito desse povinho autista, que ele tá sempre de boa na dele, né? Por enquanto tá tranquilo, né? Um povinho assim que mesmo tendo todas as adversidades, dificuldade, né? De ajuda financeira, muitas vezes o pai abandonou a mãe com o autista, né? Não ajuda financeiramente e o autista tá lá com o semblantezinho dele alegre ainda, tendo um carinho, amor dentro do lar. Isso é importante, né? Então eu sempre repito aqui, galera, se você tem um filho autista, né? Qualquer filho seria o mesmo comportamento, mas principalmente se tratando de um filho autista, a importância, né, do elo familiar, né, o elo ele, às vezes ele não precisa ser presencial, tão presencial. Eu considero muito a intimidade e a afetividade da mãe, a importância da figura da mãe, porque a minha mãe ela teve uma importância como figura gigantesca para mim, né? Para você ter uma ideia, eu apanhava de cinta da minha mãe, né? Só que eu nunca, nunca me senti magoado com isso, porque eu achei, mesmo em alguns casos eu achando injusto, né? Vou falar um caso de injustiça, por exemplo, que eu apanhei de cinta, né? Eu fazia xixi na cama e a minha mãe me batia porque eu fazia xixi na cama. Ela achava que eu apanhando de cinta eu não ia mais fazer xixi na cama. Eu achava extremamente injusto, né? Só que eu nunca me ofendi com isso. Hoje eu me desenvolvi, né? Sou um adulto, um independente, graças a Deus. E eu não tenho mágoa nenhuma relativa a isso. Eu tenho vários tipos de mágoa das pessoas que conviveram comigo, inclusive algumas mágoas da minha mãe, sim, mas não por causa da cinta, não por causa da, né? Então a figura da mãe, né, a figura da a representatividade da mãe, ela passa por cima de tanta coisa, porque assim, para a criança, ela não quer saber se a mãe está sendo justa, injusta, se ela está usando o dinheiro da pensão dela para fazer o cabelo e está esquecendo de comprar as coisas que tem que comprar para ela. Para a criança, a mãe é uma figura extremamente importante, está muito além do dinheiro, está muito além do. Então não adianta o pai chegar e falar: ah, você está comprando isso, aquilo, você não está representando. Está representando, a mãe representa independente. É uma figura que a presença de espírito da mãe é muito importante para a criança, né? É muito importante. Às vezes, mesmo a criança não tendo um pai, não tendo uma mãe, só de lembrar, só de uma pessoa falar: olha, sua mãe era assim, assim, só de ouvir as histórias do avô falando do seu pai, da sua mãe que não está presente, já é algo muito forte, né? Então você imagina a presença da mãe. Eu não estou falando se ela é rica, se não é, se ela torra o dinheiro da pensão da criança, se a mãe deixa a criança passando necessidade e vai entregar o dinheiro pro amante,
Independente disso, tô falando a figura da mãe, tá? A presença física da mãe, presença calorosa da mãe dentro do lar, né? Tanto é que a criança, às vezes, ela passa fome junto com a mãe, sabendo que a mãe às vezes está gastando dinheiro a mais. Ah, minha mãe está gastando dinheiro com aquilo ao invés de, né, com aquela outra coisa, ao invés de pagar uma conta aqui, a gente está perdendo a casa. Mas mesmo assim, às vezes a criança ainda quer vencer na vida para ajudar a mãe. Porque a figura da mãe é uma figura importantíssima. É uma coisa que está muito além da parte financeira. É uma intimidade que se criou. A minha mãe foi uma pessoa que deu a vida para mim. É uma coisa que me deu calor, o leite, para que eu chegasse nessa condição que eu tô aqui de tentar conquistar alguma coisa, né? Tentar brigar por alguma coisa junto com ela, né? E lutar por alguma coisa, né? Então a figura, a representatividade da mãe é muito importante, tá? Pessoal, eu queria relatar para vocês também que algumas vezes eu estava falando sobre a conexão neuronal, né? Eu tenho momentos, né, em que o meu raciocínio se desconecta. Eu começo a argumentar e tal, ele desconecta e eu me esqueço, às vezes, do que eu estava falando, né? Por isso que é importante, muitas vezes, o próprio leitor ou o inscrito do canal aceitar entrar na live, né? Porque aí ele consegue me recobrar do que eu estava falando. Recentemente eu fiz um convite para o Iago Valles, só que o Iago Valles ele está sem computador, né? Se vocês puderem ajudar ele também, não sei se vocês são inscritos no canal dele, de repente ele tem um meio lá de doação também, dá para as pessoas ajudarem, doando um pouquinho ele consegue comprar um computador, né? Os youtubers geralmente eles precisam contar com doações, porque às vezes tem um gasto aqui, um gasto ali, às vezes cai no chão o único celular que ele usa para gravar. O Paulo Cogos, para você ter uma ideia, ele utiliza uma câmera muito simples, ele mesmo falou, câmera do celular, para poder fazer as lives. As lives dele ficam maravilhosas, né? Mas ele mesmo faz uma câmera simples, então assim, se cai no chão, acaba quebrando o material que ele utiliza para fazer a gravação, digamos, né? Então o youtuber, às vezes ele precisa do apoio dos inscritos, né? Fazer uma doação, né? Por isso que eu sempre coloco no canal, tá? Então, galera, vou ler mais uma estrofe aqui para a gente fazer o fechamento. Já estou com 1 hora de live, o tempo passou rápido, tá? Então, aqui eu estava falando sobre o paciente e o clínico, né? Caminharem juntos, o terapeuta caminharem juntos em direção ao novo, novo para os dois, que é novo para o autista, novo para o terapeuta, é novo para mim. Quando eu, pai de autista, estabelecer o novo para a criança, né, para o autista, eu tenho que ter também em mente que eu não posso ficar com o celular aqui na mão, né? Não adianta nada eu pegar assim, ó, eu vou pegar o novo, dou o novo para ele, o novo, né? A novidade que ele busca não é uma novidade assim de informação, informativo. O novo é objeto e ente que está observando, o observador e o objeto, né? Como eu disse recentemente aqui na comunidade, eu fiz até a pergunta e vou buscar para vocês, né? Para a gente ficar na íntegra da pergunta. Só que eu tenho que colocar aqui na comunidade, que é na aba comunidade, para vocês saberem do que eu estou falando, tá? Só um minutinho, eu encontro ela aqui para vocês, porque se eu falar sem, sem falar o que estava escrito realmente, eu posso perder um pouco a originalidade. Como nós estamos falando do autista e a originalidade, é que pode aparecer aqui acabar aparecendo. Vou clicar direto aqui no guia comunidade. Estou aqui já na guia comunidade. Ó, eu coloquei aqui recentemente, tá? Segundo a Gestalt, inclusive isso aqui é questão de chat, tá?
do canal Frater. Aliás, é questão de enquete, tá? Questão de enquete. Segundo a Gestalt, para que exista consciência, é necessário que ocorra uma dicotomia. Há muito tempo eu já havia falado sobre a dicotomia, né? Lá atrás, quando eu estava começando o canal, né? Quando o canal estava ganhando forma de autismo, né? De fraternidade e tal, eu falei sobre dicotomia e depois eu não voltei mais no assunto, mas olha só, ela voltando de novo, né? Tamanha importância dos fundamentos, né? Lá atrás eu estava falando sobre dicotomia. Segundo a Gestalt, para que exista consciência é necessário que ocorra uma dicotomia entre o sujeito e o objeto analisado. Eu não precisaria falar mais nada, mas eu ainda vou desmistificar, minuciar um pouco mais para vocês entenderem melhor ainda o que quis dizer, né? Dicotomia, eu preciso de duas sintonias, preciso de duas linguagens. A linguagem de quem está observando e a linguagem do objeto observado. Ah, mas o objeto observado não fala, o autista tampouco, né? Muitos autistas não falam. Tá? Mas quando eu falo linguagem, é a linguagem que você está usando. Se é linguagem Java, linguagem C, até a programação tem linguagens, né? Suas linguagens. Xadrez eu disse para vocês várias engines e vários jeitos de você estudar e se tornar mestre. Mestre Chess Master, mestre Yarkes, mestre Shredder, mestre Stockfish. Existem vários raciocínios, né? Vários estilos de jogar. Então existem várias linguagens. Ah, eu tenho a minha linguagem e o objeto tem a linguagem dele. Qual é a linguagem do objeto? Nós temos que analisar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu sou azul, eu sou de borracha, ou eu sou de pelúcia, eu sou de minerais, eu sou uma pedra de minerais. Ele está dizendo coisas para você. Para ele dizer coisas para você, uma consciência, um despertar de interesse precisa partir daquele que está observando. É a mesma coisa duas bolinhas de gude. Se tiver uma só bolinha de gude, não vai fazer nem barulho nem nada. Mas se tiver uma bolinha de gude e outra e elas se chocarem, vai fazer o barulho do mineral, não, o barulho do vidro. Pem, pem, elas vão fazer. Elas estão falando. Isso é uma linguagem. O impacto, a linguagem do impacto, né? A leitura do impacto, né? A retórica do impacto da colisão. Existe uma retórica em tudo aquilo que interage. Só que para acontecer essa retórica é necessário que tenha pelo menos duas pessoas. Quem disse isso? Uma figura aí muito importante no mundo. Jesus Cristo. Jesus Cristo disse isso na Bíblia. Ele disse assim: aonde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você viu que bacana? Está escrito na Bíblia. Se a pessoa lê a Bíblia, ela consegue entender a dicotomia. Se ela não lê a Bíblia, Jesus Cristo é onipresente, ele também está lá na ciência para ensinar. Mais ou menos isso, né? Jesus Cristo, uma figura inesquecível, né? Uma pessoa, a pessoa mais conhecida do mundo, né? Disse isso. Tem que ter pelo menos dois, a dicotomia. Então vamos voltar aqui. Essa pessoa que escreveu a Gestalt, né? Não foi ela que inventou isso. Ela muito provavelmente observou dos antigos filósofos ou antigos mestres, como o próprio Jesus Cristo, e depois ela constatou na clínica, falou, ó, realmente tem que ter a dicotomia, tá? Não é eu que estou inventando, não é a Gestalt que está inventando, são os ditos, né? Aquilo que eu disse para vocês, todos nós juntos, participando de um só corpo, né? Participando de uma só equipe, procurando um só raciocínio, tá?
Então vamos lá. Segundo a Gestalt, para que exista consciência é necessário que ocorra uma dicotomia, ou seja, uma interatividade entre o sujeito e o objeto analisado. Aí eu coloco, tendo analisado o vídeo Ciência e Consciência, do canal Frater, onde o Raonic demonstra consciência, você acha que houve dicotomia? Aí eu coloco aqui, se sim, que o Raonic conseguiu demonstrar consciência, você volta ali. Se não, se você acha que o autista tem ciência ativa mesmo sem interagir, você volta ali. Eu coloquei aqui só para a gente interagir, né? Mas ele diz assim: é necessária, é necessária a dicotomia, né? Então eu estou aqui na minha novidade, aí eu pego lá uma coisa, o autista, meu filho ou minha filha autista, quer ter o contato com o novo, eu vou lá, jogo um celular na mão dela. Ela vai ter a dicotomia? Ela vai ter a dicotomia? Em tese era para ter, porque são duas coisas, é o observador e o objeto observado, que é o celular. Só que aí nós entramos naquela questão, a mesmice. Não tem a dicotomia nesse caso. Por quê? Porque nós precisamos de dois ou mais reunidos. O detalhe que o mestre falou, dois ou mais reunidos em meu nome, ou seja, em nome daquilo que está coerente dentro daquilo que está sendo requisitado. O que está sendo requisitado pela criança? O que está sendo requisitado pela autista ou o autista? O novo. Se você jogou uma coisa que é a mesmice, você está adestrando ele. Tá. Então você está caminhando, aliás, não está caminhando, né? Você está reforçando um adestramento. Você vai ter um resultado comportamental, mas um resultado comportamental de estagnação, tá? Não tem evolução. A criança, se ela promover o despertar, né, no videogame, por que eu evoluí no videogame? Porque como eu busquei muito a dicotomia, né, eu busquei demais a dicotomia, e eu não tive essa dicotomia porque a minha mãe precisava trabalhar, né? Então eu precisava buscar a dicotomia. Olha só como é a mente autista, tá? Por isso que eu falo para vocês que a mente autista é um caso à parte, tá? A mente autista é um caso totalmente à parte. Eu peguei os jogos e comecei a aumentar o nível dos jogos. Por quê? Porque o nível de mesmice, o nível estagnado é no nível fraco. Então você observa no seu filho, se ele está jogando só o nível fraco, se ele é uma criança assim que você colocou no nível hard, ele começa a chorar, parou aí. Tem alguma coisa errada no desenvolvimento dessa criança. Ele começou a jogar com você, que sabe jogar mais, ela começou a chorar, ele não aceita, né? Por muito tempo, alguma coisa está errada. Ele tem que gostar daquilo, ele tem que querer evoluir, ele tem que falar, poxa, eu fui derrotado aqui, agora eu vou tentar derrotar, agora eu vou tentar aprender. Mesmo se ele voltar atrás para tentar aprender, mas ele não pode só chorar, ele não pode só desistir e voltar pro nível fácil e ali ficar. Não pode, ele tem que mudar. Ele tem que querer evoluir, querer caminhar para a progressão. Então o que eu pegava? Coloquei lá International Superstar Soccer, que era o jogo ao concurso da época. Hoje é ultrapassadíssimo esse jogo, mas na minha época era o melhor jogo de futebol que tinha no videogame. Eu coloquei no nível easy, dominei, zerei de todas as formas no nível easy, coloquei no nível médio, zerei de todas as formas, coloquei no nível hard, zerei de todas as formas. Top Gear, que é um jogo de corrida. Coloquei no nível fácil, zerei. Coloquei no nível médio, zerei. Coloquei no nível hard, zerei. Ali eu aprendi até a mudar a marcha e dirigir. Eu não consigo aprender a dirigir com outra pessoa ensinando na escola. Mas no videogame eu aprendi de maneira autodidata. Eu sei dirigir porque eu joguei videogame. Ah, mas isso daí é impossível. Para o autista não é impossível. Existem muitos autistas autodidatas, tá? Se eu pegar um carro, eu dirijo o carro, tá? Eu nunca fiz escola, autoescola, mas eu dirijo o carro, né? Eu me saio bem, né? Tem a noção, troca de marcha, por que tem que trocar a marcha, por que tem que colocar na primeira,
por que tem que colocar na segunda, qual é a marcha que está pedindo, né? Essas noções eu aprendi de uma maneira autodidata. Então a progressividade, quando você atinge o ponto do... O autismo ele tem essa tendência porque a palavra auto já está no espectro, né? Autista, automaticamente, ele já tem a tendência de ser automático, de fazer alguma coisa autodidaticamente, tá? Tem algumas pessoas que não sabiam por que tem essa palavra, começam a entender, né? Começam a buscar aí. Porque ele tem um espectro diferente, então ele vai fazer muita coisa diferente do não autista. Se você começar a observar, pegar a análise comportamental, você vai começar a perceber isso, né? Que vai ter muita coisa diferente. Só que a Gestalt, ela é uma, né? Ela é uma para os dois, né? Tanto para o não autista como para o autista, ela percebe, né? Percebe que eles vão entrar em contato com o novo. Se você puder ajudar, você melhora. Então, o autista está aqui, pediu um novo, você foi lá, pegou o celular, deu na mão dele, falou assim, ó, interage aí porque o papai vai assistir uma novela. O papai vai assistir Lagoa Azul pela 10ª vez na televisão, né? Aí a criança tá lá com o celular dela, a criança estagnou lá na musiquinha lá do, do celular, né? Então pega uma musiquinha lá, fica lá na musiquinha também pela 30ª vez a mesma musiquinha. A criança não entrou em contato com o novo, tá? Tá na mesmice, tá na estagnado, né? Não entrou em contato com o novo, não houve a dicotomia, tá? Para existir a dicotomia, ela quer a novidade comigo, eu. Não precisa necessariamente ser eu, pode ser um brinquedo sensorial, mas eu pego o brinquedo sensorial, apresento para a criança, né? E eu analiso se está existindo a mesmice ou se a gente está promovendo os desafios. Então tem muito pai, principalmente nas famílias japonesas, né, que coloca lá o desafio, ele vai tomar um chá, depois quando ele volta ele quer saber se a criança conseguiu passar o desafio ou não e vai ali na novidade junto com a criança. É novo para ele, novo para a criança. O que é novo para o pai? Saber se o filho passou. O que é novo para a criança? Saber se ela vai conseguir passar ou não. Os dois estão participando da novidade, tá? Isso é muito bacana. Você pode voltar. Agora, você pode tomar um chá. Ah, então eu não vou lavar louça porque a criança está fazendo precisa participar da novidade comigo? Não tem nada a ver. Ela participa lá da novidade, você vai lá lavar a louça, de vez em quando você dá uma olhada e vê se a criança está participando da novidade. Se ela participou do desafio. Dê um labirinto para ela, vê se ela conseguiu completar o labirinto. Dê um lápis de cor para ela, vê se ela conseguiu pintar o desenho corretamente, o cabelinho de castanho, o olho só a bolinha da íris, ver se ela pintou o lábio de rosa, a cor da pele, qual que ela escolheu, se ela escolheu marronzinho para o bonequinho que é afro, se ela escolheu o laranjinha para quem é caucasiano, enfim, vai acompanhando, vai fazendo acompanhando para ver se as coerências estão batendo, se ela está tendo noções da realidade, se ela está tendo noções do que ela vê no cotidiano, enfim, né? E vai ensinando várias coisas, né? Fala, ó, esse daqui é o país tal e aquele é outro país tal. Eu tenho um colega, inclusive eu gostaria de mandar um abraço para ele, que é o Renato Gonçalves. Um abraço, um grande abraço, estou com saudade de você, que é um colega lá de trabalho meu, né? A gente sempre conversava, eu gosto muito das conversas que eu tenho com ele, uma pessoa muito. É terapêutico conversar quando a gente tem colegas que têm argumentos de vida, tem perspectiva, outras visões de vida, isso é muito gostoso, né? Você faz uma terapia com seu colega e não sabe disso, né? E ele tem um sobrinho, né? Que o sobrinho dele entende tudo de países, de um monte de coisa. Aí ele até mostrou o vídeo pra mim pra ver se eu achava que o sobrinho dele é autista. Na hora que eu bati o olho eu já falei, ele é autista, né? O sobrinho dele é autista. É um autismo leve, né? Porque ele interage com as pessoas, mas é autista, né? É logicamente que a gente
tem mais facilidade de definir, tem pessoa que fala, ah, então define aqui para mim. Eu sei que é autista, pessoal, mas eu não posso dar um diagnóstico, tá? Eu não posso, por exemplo, assinar um diagnóstico e falar para você, olha, é autista, por quê? Porque senão o governo vai falar assim para mim, olha, eu tô tendo que pagar uma pensão para esse autista aqui porque você falou, você não tem curso de neurologista nem nada. Então, assim, a minha palavra pro governo não vale nada porque eu não sou um doutor, né? E para você ter o diagnóstico autista, você tem que participar de uma terapia, né? Para que vários profissionais cheguem nessa conclusão. De repente, um profissional até faz algumas perguntas para o canal Frater, até utiliza um, alguma, algum vídeo do canal Frater para tentar, né, comparar uma aproximação. Isso pode acontecer, né? São várias técnicas de aproximação e de simetria que existem, né? Olha, a gente vai pegar, por exemplo, um autista que fez uma apresentação no canal Frater. Vamos dar uma olhada se a apresentação desse autista é simbólica, é simétrica. Isso acontece nas terapias, tá? Agora, não é qualquer pessoa que pode dar um laudo, tá? Tem que ser um médico. Pessoal, aí tem aqui a última aqui que fala: o fundamento desse caminhar é que todo sofrimento, essa parte aqui é a parte que eu mais gostei, porque eu falei sobre o autista e a aflição. Se você não assistiu esse vídeo, procura aí no guia vídeos do canal Frater, porque eu tenho esse vídeo aí, o autista e a aflição. Só que se eu tivesse o conhecimento da Gestalt e considerado a Gestalt naquela época, eu teria feito um vídeo muito melhor do que o autista e a aflição. Ele diz aqui: o fundamento desse caminhar, que é o que eu tinha falado anteriormente, que é pareado ao contato com o novo, né, em direção ao novo. O fundamento desse caminhar é que todo sofrimento é um encurtamento de mundo, tá? Todo sofrimento aqui em geral é o que leva o paciente à psicoterapia. Se ele vai para a psicoterapia é porque está existindo um sofrimento. Qual que é o sofrimento? Qual que é o sofrimento? Que tem pessoas que vão falar assim, ah, o William, ele fala do canal Frater, fala do autismo, que ele tem as dúvidas se o autismo causa problemas ou não, né? Se é um problema realmente ou não, se sofre ou não. Se a Gestalt está falando do sofrimento, aqui a Gestalt está falando do sofrimento de terapia, não está falando que é de autismo necessariamente. Nós estamos estudando a Gestalt e transferindo isso para um estudo fenomenológico, para ampliar nossas condições de análise do autismo. Tá? Mas qual que seria o sofrimento? Né? O sofrimento só do autista, em tese, começa o sofrimento na família, né? Porque o pai e a mãe, ele sofre também, ele começa a observar que o filho não coparticipa das ações sociais, né? Onde a turminha toda tá, né? Então ele tem um povinho à parte autista, e mesmo assim o povinho à parte autista não interage entre si. A gente tem, por exemplo, vários canais autistas, a gente não consegue se reunir, né? Só consegue se reunir quando a gente tem vários autistas que já não são autistas, né? Eles já fazem parte de uma sociedade. Então é controverso. Se os autistas conseguiram se reunir, então essa reunião não é uma reunião de autista. Não é bacana isso, né? É tão controverso que é assim: se nós conseguíssemos fazer um congresso de autistas, né? Vamos fazer um congresso nacional de autistas, conseguimos reunir todos eles numa só ação social. Então esse congresso já não tem mais nada a ver com autismo. Porque para ter a ver com autismo, ele não tem nada a ver, não tem que ter nada a ver com, com reunião social. A partir do momento que sociabilizou, rompeu-se a barreira do autismo. Você já conseguiu vencer uma barreira social, você já conseguiu juntar esse grêmio. Agora, seria controverso você reunir forçosamente, né? Ainda mais controverso. Falar, ah, não, nós vamos reunir aqui todo mundo, todos os autistas que não romperam, né? Inclusive eles não gostariam de estar aqui.
Então isso é controverso, porque não vai ter produtividade nenhuma social. Então, assim, a sociedade ela recobra uma produtividade social para ter um resultado social, né? Sendo que esse resultado social depende que o autista rompa a barreira do autismo dele. A sociedade, ela, para ela entender o autismo, ela vai ter que entender que ela tem que entrar no mundo autista, tá? Você tem que entrar no universo autista, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Ah, mas é o autista que tem que vir. Não, ele não vai ir. Como eu sempre disse, está notório. Ele tem o cognitivo dele, né? É um cognitivo à parte. E tem gente que já definiu para mim, já falou, é um problema cognitivo. Não é um problema cognitivo, é um cognitivo à parte. Se fosse um problema cognitivo, na hora que ele chegasse para fazer uma avaliação neurológica, o médico já iria detectar, olha, tem um problema aqui, ó. Então, muito provavelmente ele é autista. Ele não detecta nada, não tem problema. Esquece essa palavra problema. Ele não tem um problema. O problema é a sociedade que acha que ele tem um problema, por ele não participar de coisas que a sociedade. É a mesma coisa. Você tem uma teoria da conspiração. Aí a sociedade fala, pô, essa pessoa enche o saco dessa teoria da conspiração. Aí a sociedade fala, ó, dá um tempo. Aí ela pega e te isola. Você fica isolado no canto. Para a sociedade você tem um problema psicológico. É exatamente isso que a sociedade faz com o autista. Por isso que a sociedade rotula o autista como um problema. Na hora que vai falar assim, poxa, já tem alguma coisa, né? Tem. E também a gente não pode, olha que curioso que é, a gente não pode achar que também o autista ele é exatamente igual ou não autista, né? A ponto de a gente falar, já que não tem um problema então, eu vou punir da mesma forma que eu puniria. Eu vou é, executar uma ação da mesma forma que eu executaria. Você está fazendo 3 vezes pior, porque o autista ele tem que ser tratado em uma condição especial, tá? Então você tem que aprender isso. O que é uma condição especial? Você tem que entrar no universo autista. Você tem que entender a condição especial. Ela dita as regras. A condição especial dita as regras. E quais são as regras? É o que nós estamos falando aqui no canal. Você vai precisar estudar. É o que a gente está abordando no canal. São inúmeras as regras do universo autista, né? E elas precisam ser respeitadas. O que acontece é que as pessoas passam pelas regras, né? Os poderosos, que se acham tão poderosos, passam pelas regras do não autista, tanto imagine do autista. Vocês não imaginam o quanto os autistas sofrem, né? Mas por enquanto o povinho está contente ali, ó, né, povinho? Povinho autista, o RH tá tranquilo ali. Enquanto ele não tá triste não, graças a Deus. Não sei se ele vai ficar triste até o final dessa live, mas eu gostaria que não, que ele ficasse sempre contente assim. Então vamos lá, galera. O fundamento do caminhar é que todo sofrimento é um encurtamento do seu mundo, senão ele não teria, o autista ou a pessoa não teria procurado, pessoa que tem alguma questão para ser tratada ou para ser analisada, né, e realizada a terapia, ela não teria procurado o profissional, né? Então é um encurtamento de suas possibilidades. Então ela precisa ampliar. Ao buscar o novo, outras possibilidades aparecem, tá? Então aquela criança que já chora com tudo, né, ela já está chorando com tudo. As possibilidades dela foram encurtadas de tal forma, né? Foram encurtadas de tal forma que ela quer entrar em contato com o novo. Ela precisa entrar em contato com o novo, né? Ela precisa suprir essa necessidade, né? Ela precisa suprir essa necessidade de preencher
essa lacuna da natureza, que a natureza está exigindo, né? Então, ao buscar o novo, outras possibilidades aparecem, possibilidades novas que preenchem, como aquele videogame que a criança quer. Eu quero esse videogame porque é uma novidade do momento. Eu quero, eu quero, eu quero, né? Aí depois você tem o videogame, agora eu quero o jogo que é a novidade do momento. Qual é o melhor jogo? Eu quero, eu quero, eu quero, né? E essas crianças evoluem porque elas estão em contato com o novo. A partir do momento que estagnou, não evolui mais, né? Estagnou, aí ela vai precisar entrar em contato com o novo de novo. Ao buscar o novo, as outras possibilidades aparecem, então ela vai começar a buscar. Tem um cunhadinho, que é o Breninho, né? Ó, Breninho, tá aqui no momento 1h30. Pra você saber que eu te citei aqui às 1h30 de live. Não sei se você vai assistir toda a live para saber que eu te citei, mas ele assiste também as lives do canal Frater. O Breninho, por que ele se desenvolve? Né? E às vezes ele consegue falar de uma maneira assim bem complexa com a gente, como se um adulto estivesse conversando com a gente. Porque o Breninho, ele está sempre procurando novos jogos, né? Novas informações. Então, quando o pai dele dá para ele um jogo novo, né? Aí ele não vai lá só ficar no jogo, ele vai lá e pesquisa na internet. Ele quer saber por que o jogo tá daquele jeito, por que fizeram um novo jogo, se tem mais algum novo lançamento, o que está melhorando no jogo, quais são as dimensões do gráfico, o que ampliou, não ampliou no jogo, o que o bonequinho faz, quem é o bonequinho, Kratos. O Kratos é o que? Ele é filho de Zeus, né? Ele é um semideus, então ele é irmão de Hércules, né? Então, gente, olha só, a criança vai buscando, né? Ela vai se desenvolvendo contato com o novo, né? Então, a Gestalt se utilizando de um videogame, pode se utilizar? Pode, mas tem que se utilizar e ir analisando e observando, né? E aí, tá existindo a evolução? Muitas vezes o pai ir lá e jogar junto também, vamos jogar aqui esse jogo aqui e tal, né? Bacana isso. Então aqui, ao buscar o novo, outras possibilidades aparecem, né? Ampliando o mundo com novas significações e sentido, faz novos sentidos, independentemente das escolhas feitas. Isso é Gestalt. Depois a gente vai entrar no mérito de teoria libertária. Por quê? Por que eu já estou fechando a live questionando isso? Porque tem os pós e os contras, né? Quando a gente aprende a fenomenologia, né? Estudei fenomenologia e sei a manipulação, princípio da manipulação humana. Aliás, o princípio das reações humanas, né? Do funcionamento da fisiologia humana. Então eu tenho noção da manipulação que se pode fazer, né? Eu sei que se eu oferecer novidade constantemente, né, os seres humanos eles serão constantemente levados a uma busca incessante. Ponto. Isso é óbvio. A partir do momento que eu sei que ele tem uma busca incessante pelo novo, então eu defino a normalidade. Como que eu defino a normalidade? Todas as vezes que a criança não quer mais o novo. Quando ela está com a carinha triste, quando ela está com o semblante ameno, isso eu vou definir como depressividade. E eu vou contratar um monte de profissionais antidepressivos, que são psicólogos, terapeutas gestalt, vou contratar fisioterapeutas, vou abrir, né, hospitais, clínicas, por aí afora, tudo para tentar colocar o ser humano no seu módulo estável. Qual seria o módulo estável? Um módulo em que ele vai continuar buscando incessantemente pelo novo,
buscando incessantemente pela novidade, tá? Isso, segundo a teoria libertária, é totalmente manipulatório, é manipulação em massa. Então, mais para frente é que a gente vai ter que entrar nesse mérito, né? Se a gente está no caminho certo ou se a gente não está no caminho certo dentro dessa busca incessante pelo desenvolvimento humano. Será que é um desenvolvimento humano? Será que o ser humano está se desenvolvendo mesmo? Ou ele não está apenas se enganando? Ou será que não é uma manipulação para o seu filho não autista e o autista também começar a consumir incessantemente? Né? Então eu deixo aqui para vocês, né? Logicamente que terá continuações, mas logicamente também se o assunto for levando a isso, né? Porque eu tenho muitos outros temas no canal Frater, no Guia Comunidades. Então a gente pode amanhã ou depois questionar se toda essa busca desses grandes profissionais, esses grandes nomes da filosofia, da psicologia, da fisioterapia, né? Se esses grandes estudiosos, eles não estão, assim, de certa forma enganados por não estar em contato com a finalidade de tudo isso, ou se realmente nós temos que seguir isso porque essa busca incessante é o caminho certo a ser seguido, tá? Então fica essa questão para nós. Eu espero vocês na próxima programação, na próxima gravação. Não deixe de acompanhar as estreias do canal Frater. Vamos dar um tchauzinho aí pro Polvinho Autista. Polvinho Autista, obrigado pela sua presença aqui no canal também. E, galera, até a próxima gravação. Tchau, tchau.